Olá para você que está assistindo esse vídeo neste momento. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Eu sou Pai Henrique de Ogum, sacerdote e mentor dessa grande casa e dessa grande nossa grande rainha. O nosso primeiro ensinamento, a primeira regra é Ubuntu. Nós somos o que somos porque somos todos nós. Se não fosse todos nós, então não seríamos nada. Olá, seja muito bem-vindo à Casa de Padilha 7, eu sou Pai Henrique de Ogum, sou filho de Maria Padilha. Essas são as consultas que nós temos disponíveis. Primeiramente, claro, nós temos os guias da casa, a Rainha Maria Padilha, Tranca-Ruas das 7 Encruzilhadas. Temos também toda a parte da direita, o Caboclo 7 Espadas, o Zé Baiano, o Herê Pedrinho, a vovó Maria Redonda, na linha de encantados, a cigana Carmen, que trabalha com baralhos, consultas, terapias. Nós sempre pedimos que você encaminhe antes seu nome e data de nascimento e também das pessoas que você vai perguntar nas consultas, porque nós deixamos as cabalas montadas. Pedimos também que você tenha uma pedra ametista preta ou uma pedra de rua comum, pequena, que você pode segurar nas mãos, para você segurar durante a consulta. E também que você acenda a vela para o seu anjo da guarda e para a entidade que você vai conversar. Pode dar para ela, se quiser, um copo de cachaça ou de água e para o anjo da guarda um copo de água, em vidro transparente, translúcido, para refletir a luz da vela dentro do copo ou da taça. Você gostaria de saber qual é o seu orixá regente, qual é o seu orixá de frente? Porque existem grandes diferenças entre os orixás e nós sempre temos mais de um. Nós somos o complemento de vários elementos através da sua numerologia, que seria a sua data de nascimento exato, o seu nome completo, para especificar para você o que você pensa, quem é o orixá de ação, de pensamento, de atitude, qual é o orixá de profissão, qual é a sua linha pactual, regressão apométrica, define para você o que você é e a força que você tende a ter e agir nos seus caminhos. Você consegue entender tudo sobre a sua vida, coisas do seu passado, coisas do seu futuro, porque se determinadas coisas acontecem na sua vida, nós descobrimos na regressão cabalística os guias que você vai trabalhar e juntamente com a regressão, definindo para você os seus orixás e as posições que eles correspondem através da numerologia e também as entidades que vibram sobre os seus caminhos. A briga de cabeça, que também se conhece por briga de coroa, ela existe. O espírito escolhe nascer e trazer karmas, outras vidas. Nascemos ligados até mesmo à numerologia em que vamos vir. Há, por exemplo, orixás que vêm de nascença com esta ligação. Há alguns orixás que, vindo na nossa numerologia, principalmente na coroa, que é aqui o importante, vindo por si só, com a responsabilidade de desenvolvimento, com a necessidade de que se seja um pai e uma mãe de santo. Provavelmente seja o objetivo em que gere vidas, em que ame a vida, em que traga justamente a passagem deste conhecimento, levando adiante o nome de Maria Padilha. Dentro da situação, por exemplo, de uma pessoa nascer com 5, tem que ser mãe de santo. A pessoa vem então trazendo ali o 3. Deveria nascer mãe de santo, pai de santo de berço já. Na máxima de que Ogum não perde nenhuma batalha, então sim, essa seria mais uma vitória que deveria ser alcançada e não viver-se só o pejorativo disso. Existe a briga de coroa, sim. Um belo exemplo disso é, por exemplo, quando o 11 está no Odu e a coroa está no 5 ou vice-versa. Ali nós teríamos um grande problema, uma grande briga de cabeça, porque Yansan está na coroa, mas Oxum não abre mão do filho. A partir do momento que entra em briga, como a gente fala, de coroa, traz sintomas físicos e traz através do psique da mente.
a fé. Então hoje já reconhecida de forma pela ciência por trazer sintomas sim físicos, felicidade, de mudança, de impulso. Assim também é a briga de cabeça, traz sinais de que dentro do seu dia a dia, até mesmo no seu corpo, está respondendo a uma briga de coroa. O Oxum não é de abrir mão de um filho, e Oxum sim rouba os filhos que não são seus. Como tem aquela história na Bíblia que o rei chega diante das duas mulheres, uma diz que o filho dela amanheceu morto, a outra diz que o filho que amanheceu morto não é dela, e o que está vivo da outra que ela é a mãe, e fica aquele corre-corre, aquele diz-que, e daí o rei diz, ótimo, vamos resolver. Então aquela que imagina ter assim, o filho seja vivo e está dizendo que não é o morto, então vamos fazer o seguinte, para que nenhuma saia triste, vamos parti-lo ao meio. A primeira diz assim, para mim tá ótimo, não saio perdendo até a metade do filho. Mas já aquela que era a mãe verdadeira não concorda com aquilo, porque saberia que ele morreria. Então ela abre mão. Essa que pediu o corte ao meio é Oxum. E quem cedeu foi Yansan. Então falar que Yansan abandonou seus filhos é muito fácil. Na verdade, seus filhos foram tomados dela. Tanto que Yansan sai dessa confusão calada, porque ela não podia gritar, escoltada até a porta para ser expulsa do castelo, e no meio do seu caminho acha um búfalo e o rasga na unha. Imagine você que para ela ter feito isso foi justamente pelo aquele grito que ela teve que silenciar de ter ali os seus filhos tomados de si. Processo, por exemplo, uma pessoa que passa pela situação de estar em briga de cabeça precisa estabilizar. Então é onde precisa se fazer processos em que a cabeça, a coroa venha a ser estabilizada, o seu ori, bori, que se faz tratando o orixá. Bori é quando se dá de comer o orixá na cabeça. Outras já precisam ir ali caminhando para uma camarinha, para uma feitura, e assim vai. Este processo aonde que durante esse período a pessoa fica assim, olha, num dia ela quer tudo, no outro dia ela não quer nada. Ela um dia quer um apartamento onde ela vive a vida inteira, seja feliz para sempre, no outro dia ela quer ir embora. E quer morar no interior do estado, do país. Por estarem num estado de cobrança tão grande, também sou feita, raspada, adochada e catulada no candomblé. Para vocês terem uma ideia, tudo que eu comia eu passava mal. Tudo. Dormir era uma coisa assim, quase que um privilégio de deuses, assim, sabe? Eu cheguei a ficar 4 meses sem dormir. Dormindo quando o corpo chegava em exaustão, 1 hora por dia. O tempo que eu tinha a primeira briga de cabeça, vou voltar um pouco mais atrás para vocês entenderem. Eu fazia academia de manhã, eu corria 5 quilômetros, isso várias vezes durante a semana. E aí voltava, deixava assim a refeição dos meus filhos prontos, que ele ia para a escola, e depois eu ia trabalhar 15 horas por dia, né? E dormia muito pouco, e no outro dia eu estava online ali. Eu digo para vocês como que eu aguentava, mas eu era extremamente agitada e acelerada, principalmente pelo fato assim de que eu não tinha um sossego para deitar na cama, fechar o meu olho e respeitar a necessidade que o meu corpo tinha do descanso. E justamente isso é um sintoma de briga de cabeça. Aí fiz o primeiro bori, daí fui todo um processo, que o importante é você respeitar o processo para chegar a um propósito. Então fiz o meu primeiro bori, fiquei ali para me recuperar, entender o que estava acontecendo. Então entrei em conexão, dei de comer ao orixá no meu ori, porque no primeiro dia eu dormi 16 horas. O pai de santo achou que eu tinha morrido, que não dormia, não. Ele me balançava assim pra ver se eu podia estar viva. E eu não podia falar, porque então eu fiquei recluída, né? Então eu só fazia assim, né? Que tava tudo bem. As coisas começaram a mudar, a caminhar. Aí logo eu fui ser mãe pequena, como eu disse pra vocês. Fiquei alguns anos nesse processo, até que chegou esse limite da briga de cabeça. Correr da espiritualidade é uma opção que todos acham que tem, mas ela não existe. Na verdade, vocês se dão o benefício da dúvida e acabam acreditando mais que facilitar os caminhos é mais interessante do que tomar uma decisão.
Mas eu garanto a vocês que há um momento em que a água bate na bunda e há aquele momento que você não tem o que fazer, como foi o meu caso, e eu precisava fazer qualquer coisa que fosse. Como eu já estava nesse processo com a espiritualidade, claro, fiz tudo o que fosse necessário para fazer. Mas há pessoas que ainda ficam naquela enroladinha, sabe, no jeitinho brasileiro, postergando para depois, e a vida vai só se afundando cada vez mais. Se nasceu com a missão de ser espiritual, se nasceu com a missão de mais do que espiritual, ser tão especial para vir fazer algo grandioso nessa terra, então, muito difícil acreditar que se convenceu a tão pouco. Há uma vida mais ou menos. A busca que nossa alma tem se chama Maria Padilha. Essa sim pode comprar a sua briga, essa sim é aquela que vai transformar a nossa história. E eu desejo que essa transformação tão grande que chegou na minha vida também possa alcançar a vida de vocês. Eu garanto a vocês que Maria Padilha transformou a minha vida assim da água para o vinho. E é possível a todos nós. Mas precisamos querer. Precisamos tomar uma decisão de fazer algo por nós. Porque fazer um bori, fazer uma feitura é por nós. Sim, porque nós precisamos nos estabilizar para ter condições de alcançar cada vez mais o propósito de Maria Padilha, o propósito de levar a espiritualidade adiante. Muitas vezes nem você se entende, muitas vezes nem você se suporta. Você tem vontade de desaparecer. Uma briga de coroa. Então, se acertando isso, a sua vida vem a se estabilizar. É simplesmente 1 mais 1 é 2, como diz a minha amiga Carmen. Então, isso existe, isso de briga de coroa é uma coisa assim intensa demais e que precisa sim ser resolvida. Porque ficar no pejorativo e no negativo não é o objetivo, só que é mais fácil, porque evoluir ninguém quer. Isso se chama processo evolutivo. Você está pronto para isso, se tem coragem de assumir que está passando um processo de turbulência tão grande assim na sua vida, já é o primeiro passo. Então eu falo, eu peço e eu clamo, faça algo por você.